Bom dia, Bacabal, 5 de novembro de 2024. Gente, a gente conversa muito com as pessoas aí pela rua e eles acham que a audiência de custódia é uma porteira sem ferrolho, que todo mundo depois da audiência de custódia é solto. Essa é a ideia que muita gente tem, mas não é bem assim não, gente. Primeiramente, a principal finalidade da audiência de custódia é verificar se o conduzido, a pessoa que foi presa em flagrante, se ela não foi torturada fisicamente ou psicologicamente. Essa é a função primordial. Em seguida, passa-se para a segunda análise, tá certo? Vamos voltar aqui um pouco, ainda na delegacia. A sequência é: se você comete um crime em que a pena de reclusão de até 2 anos, esse crime é de competência do juizado especial criminal, que chamam de juizado de pequenas causas. O que o delegado faz? Ele faz um termo simplificado que a gente chama de termo circunstanciado. É um termo simplificado e pergunta: olha, você se compromete a aparecer em juízo quando você for chamado? A pessoa diz sim. Aí o que acontece? Ele então assina aquele termo se comprometendo que vai comparecer em juízo e é liberado lá na delegacia, mesmo sendo preso em flagrante. A possibilidade 2 é: o cidadão foi preso e a pena máxima dele de reclusão é de 4 anos. O que acontece? Neste caso, ainda o delegado pode arbitrar a fiança. Diz: olha, vou lhe arbitrar a fiança, lhe colocar em liberdade e você depois comparece em juízo. Então, quando a pena de reclusão é até 4 anos, no máximo de 4 anos, ele paga a fiança e é liberado na própria delegacia. Bom, passou de 4 anos a pena de reclusão, aí ele é preso em flagrante e o processo é mandado em até 24 horas para o juiz. Lá o juiz tem várias alternativas. Uma é de, como a pena passou de 4 anos, por exemplo, um porte ilegal de arma com numeração raspada, a pena vai de 3 a 6 anos. O juiz, nessas condições, ele pode, na audiência de custódia, mandar ele pagar a fiança ou conceder a liberdade provisória sem fiança, entendeu? E aí ele é posto em liberdade e vai responder o processo. Ele só não pagou essa fiança na delegacia porque o delegado só pode fazer até 4 anos. Acima de 4 anos, só o juiz pode arbitrar a fiança e analisar na audiência de custódia se fica ou não. Repetindo, mas a principal finalidade é verificar se a prisão ocorreu de maneira legal, se não houve fraude, se não houve tortura, enfim. Muito bem, mas aí o que acontece? Vamos imaginar que uma pena máxima 8 anos. O advogado já se antecipa e pede a liberdade provisória e o Ministério Público se manifesta pela manutenção da liberdade provisória ou se posicionando contrário. Vamos que aí o juiz, o advogado diz assim: bom, eu não se enquadro aqui no caso muito grave, eu vou pedir que o juiz conceda, ao invés de conceder a prisão preventiva, que ele aplique uma outra medida cautelar prevista no artigo 319, tipo, aí tem as regras lá, inclusive o uso de tornozeleira. Mas quando o negócio é arrochado mesmo o advogado pedindo, o Ministério Público pede pela prisão preventiva. Por exemplo, tocha, violência contra a mulher, homicídio, os crimes hediondos de um modo geral, grupo armado, formação de esses crimes mais violentos. O juiz geralmente decreta a prisão preventiva. Então não é como muita gente pensa que todo crime que chega lá a pessoa é posta em liberdade, não. Tem essa situação, tá? Quando a pena de reclusão é até 2 anos, o próprio delegado faz o termo, libera, ele comparece em juízo. Pena até 4 anos, o delegado arbitra fiança. Pena acima de 4 anos de reclusão,
o juiz pode conceder liberdade provisória ou decretar a prisão preventiva. Decretada a prisão preventiva, o cidadão fica recolhido e aí o advogado vai se virar para revogar a prisão preventiva. Em muitos dos casos, você diz assim, mas, poxa, 6 anos o cara foi posto em liberdade. Agora há pouco eu terminei de fazer uma audiência em que havia um porte ilegal de arma e o Ministério Público propôs o acordo de não persecução penal. O que é isso? Ele disse, olha, eu desisto de te processar, mas o Ministério Público desiste de processar, mas tu tem que cumprir uma determinada situação. Qual é essa situação? A pessoa tem que confessar o crime, primeiramente tem que confessar o crime, e concordar com a proposta do Ministério Público. No caso, não foi nada, foram 20 cestas básicas que o cliente teve que pagar. Então, para as pessoas que pensam que a audiência de custódia é uma porteira sem ferrolho, está equivocado. Até antes mesmo de ocorrer essa audiência de custódia, tem toda essa situação. Tem situações que, mesmo sem audiência de custódia, que é o caso da pena de até 2 anos e até 4 anos, não tem o juiz. O próprio delegado já resolve essa situação aqui embaixo. Agora, quando a pena passa de 4 anos, aí o flagrante é levado até 24 horas à presença do juiz para ele analisar se ele concede a liberdade provisória ou se ele decreta a prisão preventiva. Na maioria das vezes que você vê a pessoa sendo liberado, é porque ele não preenche os requisitos do artigo 312, que é a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal. Então, você a partir de agora sabe que antes mesmo da audiência de custódia, tem 2 situações que a pessoa é posta em liberdade na própria delegacia ou na audiência de custódia, depois do juiz analisar toda a situação da gravidade do processo, ou ele concede a liberdade provisória ou ele decreta a prisão preventiva. Eu creio que eu me fiz entender e inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e fique acompanhando as novidades. Aqui e acolá a gente dá uma orientação que serve de grande importância para a sociedade. Muito obrigado.